E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Sou do canal Matemática para Iniciantes, eu sou técnico em edificações. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou gravar um exercício de limite, né? Que o pessoal que faz engenharia, independente da engenharia, né, acaba entrando nesse cálculo aqui, que é o cálculo 1, que é a base de todo o cálculo 1, cálculo 2, no estudo das integrais, das derivadas. Então tudo começa por aqui, estudando o limite de uma função, né? Então eu vou dar uma breve explanada do que é isso aqui, para a gente não resolver problemas aleatórios, pessoal, e chegar em resultados e a gente não saber responder. Tem muita gente que clica em vídeos aí, quer vídeos de 1, 2 minutos, e, pessoal, só uma dica, com 2 minutos ninguém aprende um assunto tão complexo, não digo complexo, um assunto tão cheio de detalhes quanto o cálculo. Então, espero que vocês gostem do vídeo aí, fiquem até o final, porque eu vou falar cada etapa que eu vou fazer aqui e vou explicar o porquê que eu estou fazendo, para vocês entenderem e não decorarem. Quando vocês se depararem com outra situação, vocês souberem resolver. Se vocês gostarem do vídeo e achar que o vídeo ajudou vocês de qualquer maneira, se inscrevam no canal e dá um joinha, dá uma força pra gente aí. Então vamos lá. Eu tenho um limite de uma função, pessoal, raiz de x menos 8 sobre raiz cúbica de x menos 4. Eu já resolvi esse limite ontem, postei aqui no canal, né, por produtos notáveis, diferença de cubos, diferença de quadrados, tá? Eu vou resolver isso aqui por método da substituição. Vocês vão ver que é muito tranquilo. Então, o que é o limite, pessoal? É quando eu não tenho uma função naquele ponto, nesse caso aqui eu já fiz o cálculo, vai dar uma indeterminação, 0 sobre 0, porque se eu substituir o 64 aqui, e a raiz quadrada de 64 é 8, e 8 menos 8 é 0, certo? Se eu substituir o 64 aqui, a raiz cúbica de 64 é 4, e 4 menos 4 também é 0, e dá uma indeterminação. Por que é uma indeterminação, pessoal? Porque eu não sei quanto que é o valor. Imagine você o seguinte, eu pego o número 1, número 10, e divido por 2. Isso aqui vai dar 5. Porque se eu fizer o processo inverso, vai dar 10. Agora, que número que eu dividi por 10, ó, 0 dividido por 0, é igual ao número que eu não conheço, x. Quando eu faço o processo inverso, x vezes 0 dá 0. Se o x assumir o número 1, 1 vezes 0 também dá 0. Se o x assumir o número 2, também 2 vezes 0 dá 0. Se assumir o valor de 1 milhão vezes 0 é 0. Por isso que é indeterminado, eu não consigo saber o valor, certo? Por isso que eu não consigo resolver esse limite. E aí eu tenho que arrumar artifícios, artimanhas, ferramentas para que eu possa tirar essa indeterminação. Importante saber, pessoal, quem causa a indeterminação no limite para ele dar esse 0 sobre 0. Porque senão eu vou ficar fazendo contas até amanhã aqui e não vou chegar a lugar nenhum. Então, quando eu tenho um limite desse tipo aqui, ó, 0 sobre 0, quem causa a indeterminação no meu limite é x e o oposto desse cara aqui, de 64. Ou seja, quem causa a indeterminação é x menos 64. Se eu fizer aparecer x menos 64 em cima, x menos 64 embaixo e fazer a simplificação, eu consigo resolver esse limite. Então, eu tenho que saber que caminho que eu vou seguir para eu poder resolver esse limite. Então, vamos lá. O que seria o método da substituição? Eu tenho uma raiz aqui, pessoal, que ela está me atrapalhando, tanto no numerador quanto no denominador. Enquanto eu não sumir com essa raiz, eu não consigo resolver esse limite. E como é que faz para a gente desaparecer com uma coisa? Por exemplo, eu quero desaparecer com o número 3, deixar com o número 3, deixar ele substituir ele por 1. Eu divido 3 por 3, que é igual a 1. Então, de certa forma, eu desapareci com 3 sobre 3 e ele se transformou no 1. Como que eu faço para substituir essa raiz? Vamos lá. Eu vou explicar por que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Limite, fazer de outra cor. Limite de x tendendo a 64, eu vou fazer uma troca de variáveis, tá? Não se assustem, é bem tranquilo e vocês vão entender por quê. Eu vou chamar esse x de u. U menos 8, aqui embaixo a mesma coisa, u menos 4, e agora olha a sacada. Como é que eu faço para eliminar a raiz? É dividindo quem está aqui por quem está aqui. Dividindo quem está aqui por quem está aqui. E como é que eu faço? Eu vou tirar o MMC dessas duas raízes de 2 e 3 e é 6. Então,
eu vou colocar aqui, ó, limite, fazer do lado para não ficar muito para baixo, de x tendendo a 64. O MMC de 2 e 3 é 6. Então, raiz, né? Aqui eu vou deixar tranquilo aqui para vocês entenderem. Então, eu vou colocar U elevado a sexta, menos 8, raiz de U elevado a sexta, menos 4. Só que aqui continua o mesmo denominador, o mesmo índice, aqui é o 3. Vocês entenderam o que eu fiz? Substituir o U por U a sexta, porque o 6 é o MMC desses dois caras aqui, tanto em cima quanto embaixo. Para quê? Para que agora eu possa dividir, ó, esse cara aqui, esse expoente, por esse índice, e aí eu desapareço com a raiz. Esse expoente aqui com esse índice, e eu desapareço com a raiz. Então vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a 64, eu corto a raiz, sumiu a raiz, então ficou U menos 8, certo, pessoal? 6 dividido por 3, por 2 dá 3, então ficou U a terceira menos 8, e aqui a mesma coisa, 6 dividido por 3 dá 2, então some a raiz, então ficou U ao quadrado menos 4. Certo? Eu divido esse por esse, 6 dividido por 2 dá 3, então ficou U a terceira menos 8. 6 dividido por 3 dá 2, some a raiz, então fica menos 4. Só que agora o detalhe, pessoal. O U, chamei de o U de 6, né? Elevei a 6. Então, esse x aqui, ele também tem que ser U, né? Porque não faz sentido, né? Eu resolvi toda a expressão colocando o x transformando em U, tem que transformar o número que ele está atendendo também. Então, tem que chamar esse x de U. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. U é igual a x. Então, U a sexta, né? U a sexta. Se eu coloquei aqui, ó, U a sexta, então, ele substitui o valor do x, então, ele vai ser o x também. Então, U a sexta é igual a x. E aqui, o que eu faço? U é igual raiz quadrada, raiz sexta de x, não é? Vocês lembram daquela, quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, x ao quadrado igual a 9. E o que eu faço? X é igual a 9, raiz quadrada de 9. Esse 2 passa por raiz. E aqui o mesmo processo. Só que aqui, raiz sexta, né? Então, o que acontece? O U agora é igual a raiz, né, igual a x, elevado aqui, ó, no índice 6. No índice 6. Então, o que acontece? O x ele não está atendendo a 64, então o meu x agora ele vai valer 64. Ele vai valer não, agora não, ele sempre valeu 64. E qual é a raiz sexta de 64? É 2. Então, o nosso u agora vale 2, no sentido que o x está atendendo. Então, ó, que o x tenderia, né? Então, u agora tende a 2. Então, agora é limite, ó, limite de u tendendo a 2, de U ao cubo menos 8, sobre U ao quadrado menos 4. Então aqui, pessoal, já estou com a metade do exercício praticamente resolvido. Lembra lá em cima, quem causava a indeterminação não era o x menos 64? Porque o x tendia a 64. A partir do momento que eu falei que o x era U a sexta, que eu tirei a raiz, né, a raiz sexta de x, que é 64, e deu 2, então o nosso U agora tende a 2. Então, quem causa a indeterminação agora é U e o oposto de 2. Então, quem que é U e o oposto de 2? É U menos 2. Então, eu tenho que fazer aparecer U menos 2 em cima, U menos 2 embaixo, e eu consigo resolver o problema. Então, aqui, pessoal, tenho várias maneiras de resolver esse problema agora. Ou eu posso fatorar, posso resolver por Breuil-Ruffini, posso fazer por divisão de polinômios, posso fazer pelo que eu quiser, certo? Eu vou escolher aqui resolver para vocês com divisão de polinômios. Então, é um processo muito tranquilo. Eu vou resolver aqui numa folha à parte, para a gente não tomar muito espaço aqui. Então, o que acontece? Ó, eu tenho lá, ó, U ao cubo, né? U ao cubo, menos 8. Então, o que acontece? Eu não quero, pessoal, que apareça U menos 2 para poder eliminar. Então, se eu quiser que apareça o U menos 2, eu tenho que dividir esse cara por U menos 2. O raciocínio é esse, ó. Eu tenho 20. Eu quero que apareça... Eu tenho 20. Eu quero que apareça o 5.
eu vou dividir isso aqui por 5. Dá quanto? Dá 4. Então, ao invés de eu usar 20, eu uso 4 vezes 5. Esse é o mesmo processo que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar u ao cubo e dividir por u menos 2. Porque u ao quadrado menos 2. Porque é o que eu quero que apareça. Então, eu divido por u ao quadrado menos 2. Certo? Não, desculpa aqui, pessoal. Aqui é u menos 2 mesmo. U menos 2, que é o que eu quero que apareça. Certo? Porque o que está causando a minha indeterminação é u tendendo a 2. Para eu eliminar, tem que ser u menos 2. Aí só vou dividir, né, pessoal? Ó, para isso aqui dar certo, eu tenho que colocar todos os graus do polinômio. Então, aqui é u à terceira, mais 0u ao quadrado, mais 0u elevado a 1, que é o próprio menos 8. E agora eu faço a divisão normal. U menos 2. U ao cubo dividido por u, né, é u ao quadrado. Porque se eu multiplicar u ao quadrado vezes u, dá u ao cubo. Esse passa para cá com sinal negativo. Então, fica u ao cubo negativo. U ao quadrado vezes menos 2 é menos 2u ao quadrado. Passa para cá, mais 2u ao quadrado. Certo? Tranquilo até aí? E repito todos os outros termos. Agora eu vou dividir esse cara aqui. Esse aqui eu já cancelei, né? Porque mais sumiu. Então, ficar 2u ao quadrado dividido por u é 2u. Porque se eu multiplicar 2u vezes u, dá 2u ao quadrado. Então, vem para cá com sinal negativo. Mesma coisa. 2u vezes 2u vezes 2 dá 4u. Então, vem para cá, mais vezes menos, dá menos. Vem para cá, mais 4u. E abaixo esse menos 8. Aqui, mais sumiu, né? Cancelaram. Sobrou quem agora para dividir? 4u menos 8. 4u dividido por u é 4. 4 vezes u, 4u. Passa para cá com o sinal trocado. Menos 4u. Ficou isso aqui agora. 4 vezes 2 dá 8, né? Mais vezes menos dá menos. Passa para cá, mais. Acabou. Então, o resultado dessa divisão é isso aqui, ó. Resultado de u ao cubo menos 8 dividido por u menos 2 é isso aqui. É o mesmo processo. 20 dividido por 5 deu 4 vezes 5. Então, esse cara aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima. Ó, limite de u tendendo a 2. Então, ficou u ao quadrado aqui em cima, mais 2u mais 4, vezes o u menos 2, né? Porque não é isso? Não era isso, ó? Não era esse cara aqui, vezes esse? Então, para substituir tudo isso aqui, foi isso que a gente fez. Dividido. Agora aqui, pessoal, eu posso usar aquele produto notável de diferença, né, de quadrados. Onde a ao quadrado menos b ao quadrado vira a menos b vezes a mais b. Certo? Onde esse cara aqui é o nosso a e esse é o nosso b. Então, ó, raiz de u. Raiz de 4, 2. Então, é u menos 2 vezes raiz de u, mais raiz de 4, 2. Então, ó, u menos 2 vezes u mais 2. É o mesmo processo, só substituir a letra. Então, o que eu tenho aqui que posso cancelar? Não é u menos 2, que eu falei que ia aparecer para dar indeterminação? Está aqui. Então, cancelo. Só sobrou quem? Agora, eu não preciso mais escrever o limite, é só substituir. Então, vou substituir onde tem u por 2, então fica 2 ao quadrado, que dá 4, vamos fazer direto. 4 mais 2 vezes 2 dá 4, mais 4. E aqui sobrou 2, mais 2, que é igual 4 mais 4 mais 4 dá 12. 12 dividido por 4, 3. Então, quando o meu x estiver lá na função original tendendo a 64, o meu eixo f de x está tendendo a 3. Então, ficou um pouquinho comprido, pessoal, mas deu para passar toda a ideia. Não dá para passar um conceito desse em 2, 3 minutinhos aí. Tá? Mais uma vez agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.